Conta um pouquinho pra gente no seu início, cara, assim, no Vasco. O teu primeiro jogo contra o profissional, tu lembra? Conta não, no profissional, tu lembra do teu primeiro jogo? Lembro, e lembro que eu achei que ia ser um desastre a minha carreira. No primeiro jogo, você achou que a tua carreira ia ser No primeiro jogo, eu vou um Vasco e Santos, pela Copa União, 1987, Pacaembu. Caraca. Eu entro, tava 0x0, o Vasco tinha ganhado esse jogo, tava chovendo. O time do Santos era César Sampaio, Serginho, Rodolfo Rodrigues. E eu entro com uns 25 minutos. O Roberto, assim, me acha numa diagonal que eu fiz. Ele dá aquele espaço que o Roberto dava. E eu lembro, assim, quando eu olhei, estava muito longe. Aí eu falei, eu tinha acabado de entrar, Fernando. Eu tinha acabado de entrar. Com quantos anos? Isso, 17 anos. 17 anos. E aí você entra naquela, sabe, naquela adrenalina, falando, cara, eu preciso fazer um gol. E o Vasco tinha que ganhar para continuar tendo chances de ir para a fase final do campeonato. Quando o Roberto mete, que eu pego na bola, eu vi que o Rodolfo Rodrigues estava muito longe, eu falei, não, eu vou caminhar mais com a bola. Só que vocês lembram que a grama do Pacaembu era uma grama larga, parecia grama de jardim, como falávamos. Sim, tem um nome, uma grossa, mais pesada. Mais pesada. Então, quando você dava um tapa assim na chuva, a bola corria muito. E quando eu dei o tapa, ela correu, e quando eu fui tentar tirar do Rodolfo Rodrigues já dentro da área, ele abafou, e eu passei por cima dele. E eu bati com a bacia no chão. Nossa. Eu levantei e me deu uma fisgada que eu falei, não é nada. Eu fiquei 1 minuto em campo. Porque eu quis voltar para marcar e o Lazzaroni... Até esse dia eu contei isso pro Lazzaroni, mas eu nem lembrava disso. Eu comecei a voltar a querer correr e me dava uma fisgada muito forte. E aí eu fiquei 1 minuto, 2 minutos, e o Lazzaroni, vamos, Marco. E 3 minutos, e 4 minutos, eu não conseguia nem respirar e nem correr. Que chegou uma hora que eu voltei no banco e eu falei assim, eu não tô aguentando de dor. E o Lazzaroni me tira. Sabe quando você tá deitado na maca com gelo e passa todo mundo, foi 0x0 esse jogo. Passa todo mundo e te dá aquele tapinha assim, tipo assim. Que e merda. Eu só pensava assim, meu irmão, eu esperei a vida toda pra ter o meu primeiro jogo no profissional e acontece isso. Foi, acabou minha vida. Eu nunca mais vou ter chance. A minha sorte que a gente volta pro Rio, vai tirar uma radiografia, porque não existia ressonância magnética. É isso mesmo. Vai fazer uma radiografia e eu tive uma pequena fissura na bacia. Fiquei 1 mês sem poder treinar. Quando comecei a treinar, acabou o ano. E aí volta em 88, e aí começa a pré-temporada, eu começo treinando bem, e aí tenho a chance de começar jogando, vou bem, e aí você caminha. Mas terminando 87 para 88, eu achava que minha carreira, por causa daquele jogo, eu não teria mais chance nenhuma de jogar. E 88 foi um ano importante pra você pra caramba, porque acho que 88 que foi o ano que te gabarita Sim. pro ano seguinte, né, pra 89. O 88 foi o ano que me certifica, que chancela de que eu ia ser um bom jogador no Vasco. Então, eu acho que o Vasco tinha um time muito bom. Tiveram 2 anos que eu acho que a gente podia ter sido até mais campeões brasileiros, que foi 88 e 92. 88 a gente é campeão carioca. E a gente, assim, vai muito bem no Campeonato Carioca, ganha do Flamengo na final com esse gol do Cocada. E quando começa o Campeonato Brasileiro, as pessoas acham que a gente parava para fazer uma pré-temporada pro Campeonato Brasileiro. A gente saía jogando, Fernando, no Nordeste inteiro. Tinha um nome. Bye Bye Brasil, que chamava. Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil era um filme que apelidaram os times que iam rodar o Nordeste, chamava Bye Bye Brasil. Pra fazer dinheiro, né? Pra fazer dinheiro. E depois nós íamos pra Europa
para jogar Ramon de Carranza, Tereza Herrera. Então, você se preparar para o Campeonato Brasileiro jogando esses amistosos também lá fora. E viajando, né, cara? E viajando. E aí, quando a gente voltou, pouca gente sabe disso, o Vasco liderou o campeonato, assim, do começo até o final. O Vasco fez o maior número de pontos. O segundo colocado fez pontuações muito menos que a nossa. Só que veio a Associação de Atletas Profissionais dizendo que o campeonato não ia terminar em 88, só ia terminar em 89, que não podia aquilo, pela lei. Que tinha que terminar, os jogadores tinham que ter férias. Sim. E aí o que aconteceu? Começou a Associação de São Paulo fazer nos clubes que estavam na primeira divisão, se queriam terminar o campeonato em 89, ou se queriam prolongar, emendar Natal e Ano Novo, jogando até o ano de 88, até janeiro. E a maioria dos clubes foram decidindo que iam dar férias. E quando veio pro Vasco, quem liderou isso foi o Roberto. Perguntou aos jogadores: quem acha que deva ter férias, levante a mão. Quem acha que não deva ter, não levante a mão. E aí a maioria ganhou querendo ter férias. E foi a primeira vez que eu intervi o Roberto dizendo para ele: nós vamos perder o campeonato. E ele falou: não, nosso time é muito... Não, eu falei: nós vamos perder, porque se a gente termina o ano de 88 e vara tudo, Natal, Ano Novo, janeiro, a gente estava muito embalado. Entendi. Todos deram férias, porque foram 8 classificados para a final. Aí jogava o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo. Era um modelo muito legal, né? Sabe qual foi o único time que não deu férias? O Vasco. Não. Bahia. Foi o que ganhou. E aí, a história se diz por si só. Isso. No Bahia tinha um presidente chamado Paulo Maracajá. Nossa, Quem quiser buscar lá no Google, ele se auto-intitulava o Eurico do Nordeste. Isso aí. Ele falou: aqui na Bahia mando eu. Aqui não tem férias. O time do Bahia era muito bom, porque tinha Bobô, tinha Paulo Rodrigues, tinha Gil, tinha Zanata, tinha Nonato, tinha Charles. Charles Baiano. Tinha o número 10, que é bom pra cacimba, cara. Vou lembrar. O time deles era muito bom. Só que Natal, Ano Novo, Janeiro... pra quem não sabe, o Bahia treina até hoje num lugar chamado Fazendinha. Que a grama naquela época batia na canela. Batia no joelho. Então, o único time que fisicamente... nas finais estava bem, o time do Bahia era um excelente time. Mas bem fisicamente, Era o Bahia. passava por cima. E passou por cima de todo mundo. Então, esse é um ano que eu fico muito triste da gente não ter terminado, porque poderia ser que perdêssemos, poderia. Mas o time estava tão embalado, porque eu acho que a gente poderia realmente ganhar. E o outro foi de 92, que o Flamengo é campeão, quando o Vasco faz também a melhor campanha, mas na fase final ali dos 4 times, jogando um contra o outro, a gente não foi tão bem, o Flamengo classifica. Então, o Vasco ajudou o Flamengo, né? Porque ganhou, na verdade, Fernando, foi o seguinte, muita gente acha que foi isso. Só que no último jogo, se o Vasco ganha do São Paulo e o Flamengo empata com o Santos, empatava o número de pontos. Porque naquela época não eram 3 pontos, eram 2 pontos. Eram 2 pontos, isso. Se você vencesse, você ganhava 2, se empatasse 1, se perdesse 0. E a gente tinha feito a maior pontuação no campeonato inteiro. Então, se nós empatássemos naquela fase com qualquer time, que era São Paulo, Santos e Flamengo, entrávamos nós. Pelo número de pontos que nós havíamos feito, levávamos vantagem. E o Flamengo estava ganhando só de 1-0 do Santos no Maracanã, Sim. porque foi no mesmo horário. Então, tem a lenda de que a gente começa a ganhar de 3-0 do São Paulo, a torcida do Vasco começa a pedir para entregar o jogo. Mas nunca passou pela nossa cabeça, nunca ia passar, porque tinha chance de classificar. A gente tinha chance de classificar. Cara,
Que maneiro. É bom ouvir a história literal da parada, né? É verdade. Sem esse negócio de Quem viveu ela? de história, né? Pô, quem viveu a parada empiricamente é muito legal.